Fala galera, boa noite. Aqui estamos começando mais uma videoaula. Nessa videoaula agora nós vamos resolver a questão 83 da FUVEST, que na minha opinião é um pouco polêmica. Nós vamos ver o porquê. Vamos lá. A questão é a seguinte: Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto ou amigo oculto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é... Bom, primeiramente, quando eu fui tentar fazer esse exercício sem olhar no gabarito, óbvio, eu achei que estava no caminho certo, né? Eu vi que eu não chegava na resposta, não chegava na resposta, não chegava na resposta. E eu acredito que, como vocês que tentaram estudar depois da FUVEST, vocês olharam no gabarito uma resolução, né? Foi o que eu fiz, de forma normal. Aí eu descobri que para resolver esse exercício, a gente tinha que ter a noção da definição de permutação caótica. Agora, o que seria isso? Depois de descobrir, né, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E olha que eu dou aula, apesar de ser um cara novato, né? Um cara interessado em estudar, em pesquisar. Eu tenho uns 20 livros de matemática em casa, nenhum deles eu achei permutação caótica, correto? Aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás e achei alguns artigos e achei um muito interessante que explica permutação caótica do seguinte modo. Então vamos supor o seguinte: nós vamos realizar uma permutação caótica, vou chamar de PC, certo? Uma permutação caótica do conjunto que contém as letras A, B e C, ok? Então eu quero realizar a permutação das letras A, B e C. Quais combinações que podemos formar com essas letras? Obviamente, podemos formar A, B e C, certo? Podemos formar a CB, podemos formar BAC, podemos formar BCA, ok? Podemos formar CAB e CBA, ok? Beleza, essa aqui é uma permutação simples, como temos 3 elementos, então sabemos que a permutação 3 fatorial é igual a 6, até aqui tudo bem. Mas onde que entra a permutação caótica nessa história? A simples definição de permutação caótica, o que ela diz? Ela diz o quê? Que quando temos a permutação de todos os elementos do conjunto, esses elementos não podem estar em sua posição original, em sua posição de origem. Mas o que isso quer dizer? Aí nós temos que analisar caso a caso. O caso aqui desse simples exemplo. Temos que A, primeira letra do alfabeto, é na primeira posição. B, aqui está em segundo lugar. E C, em terceiro lugar, certo? Agora nós vamos encontrar as permutações, as combinações, onde nem A, nem B, nem C estão em seus lugares, né? Aonde que estão? Vamos trocar a cor da caneta, só para identificar. Vamos fazer de verde. Nunca desenho de verde, vamos ver. Bom, aqui temos uma permutação caótica, porque B está em primeiro lugar. Ah, não, aqui não é não, ó. Tá vendo? C está em terceiro, né? Esse aqui também não é permutação caótica. O A está em primeiro, não é permutação caótica, tá vendo? Aqui já é permutação caótica, né? Tá vendo? O B está em primeiro, o C em segundo e A em terceiro. Então, isso aqui já é uma combinação caótica, certo? Aqui o C está em primeiro, o A em segundo e o B em terceiro também. É uma combinação caótica, certo? E aqui o B está em segundo, que é a posição original dele, ou seja, então está fora de questão. Ou seja, quantas permutações caóticas nós temos? Nós temos exatamente 2 permutações caóticas nesse caso aqui. Ou seja, permutação de A, B e C, 6. Permutação caótica de A, B e C, 2. Certo? Isso funciona para qualquer conjunto que permita que seja realizada a permutação caótica. Ok? Agora, como funciona no exercício em questão? Vamos voltar. Vamos colocar agora uma caneta azul. E vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos quem? Cláudia, vou chamar de C. Paulo, vou chamar de P. Rodrigo, vou chamar de R. E a Ana, vou chamar de A, né?
Correto? Beleza, então. Então, nós vamos considerar, nesse caso, que Cláudio está em primeiro, Paulo em segundo, Rodrigo em terceiro e Ana em quarto, correto? Vamos para o próximo slide. Agora vamos analisar. Bom, primeiramente, como se trata de probabilidade, então nós temos que pensar no espaço amostral, ok? Então, no nosso espaço amostral, como temos 4 integrantes, então o primeiro integrante vai lá, opa, caneta, volta, ativar a caneta. Então, o primeiro integrante, ele tem 4 maneiras de fazer a primeira retirada, o segundo tem 3, o terceiro tem 2 papeizinhos e o quarto 1. Então, temos que o nosso espaço amostral é igual a 24, porque temos 4 pessoas, obviamente, diferentes. Então, essa é a nossa totalidade, certo? Aí eu já peguei aqui do site do Objetivo todas as 24 combinações possíveis, certo? Agora nós vamos analisar o seguinte caso. Por exemplo, aqui nós temos algumas permutações caóticas que podemos enxergar. Quais? Seguindo aquela combinação que eu fiz anteriormente, a combinação única, a primeira é C, P, R e A, certo? A gente está seguindo essa ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, aqui se formos colocar todos os elementos, temos que todos começam com C, nenhum deles é uma permutação caótica, certo? Porque o C está em primeiro de fato, ok? Aqui nesse caso não está dentro porque o R e o A estão em suas posições. Aqui também não, tá vendo? Porque o A está na última, aqui o R está na terceira, também está fora, porque está na sua posição original. Aqui o A está na última. Aqui nesse caso, o P está em segundo, né? Aqui também então está fora. E aqui também seguem o mesmo padrão, o R em terceiro, o R em terceiro, o P em segundo, certo? Aí as outras combinações que estão grifadas, todas elas, os 4 elementos, estão fora de suas posições originais. É só verificar, né? O P, que é segundo, está em primeiro. O C, que é em primeiro, está em segundo. O A, que é o último, está em terceiro. E o R, que é o penúltimo, está em quarto. Isso você verifica em todas elas. Certo? Então, se formos contar, temos 9 permutações caóticas. E se ele quer saber a probabilidade, então, de nenhum participante retirar o seu próprio nome, que é semelhante a nenhum participante estar na sua posição original, certo? Porque a Cláudia não pode tirar a Cláudia e assim por diante. Então, nós temos a probabilidade de 9 sobre 24 elementos possíveis. E se formos simplificar tudo por 3, temos então 3 sobre 8, que é de fato a nossa resposta, letra D. Certo? Bom, a definição de permutação caótica é essa. Até esse exercício que a FUVEST pegou é um exercício clássico, né, que foi pensado, que foi desenvolvido por Leonard Euler em cima do jogo Amigo Oculto mesmo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar um artigo onde fala exatamente desse problema do Amigo Oculto, correto? Mas também temos uma fórmula para resolver esse problema. Essa fórmula é interessante para quê? Porque podemos ter uma situação onde temos 20 elementos, 30 elementos na situação, né? Aí fica inviável pegar todas as possibilidades. Aí no artigo que eu encontrei, só se vocês pesquisarem permutação caótica, vocês vão encontrar no Google. No artigo que eu encontrei, ele faz todo o desenvolvimento da fórmula, toda a demonstração é bem complexa, então eu vou pular a parte da demonstração, porque para a gente aqui no caso é relevante, mas uma outra oportunidade eu posso postar também, para ver como a gente pode estar fazendo para encontrar essa fórmula. Mas vamos supor que a gente conheça essa fórmula, correto? Bom, a fórmula é a seguinte. Vamos habilitar a caneta. Certo? Dn é o número de permutações caóticas de um conjunto, certo? Com n elementos, ok? No nosso caso, o n é exatamente 4, porque temos 4 pessoas. E aqui no desenvolvimento da fórmula, no restante aqui, o que a gente percebe? Que essa parte aqui da fórmula, ela é desenvolvida para n elementos, ok? Por isso que vai até, de forma finita, até n. Lembre que o n maior ou igual a 1, a gente tem que ter pelo menos um elemento, ok?
Portanto, nesse caso, temos 4 elementos, certo? Então, como que ficaria o desenvolvimento? Então, permutação caótica para 4 é igual a 4 fatorial vezes. Lembra, o 1 uma constante aqui, nada demais. Aí, como temos até 4, então fica 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos. Lembra, o sinal negativo antecede denominador ímpar. O sinal positivo antecede denominador par e assim por diante. Então, 1 mais 3 fatorial. Opa, mais não, dividido, né? Mais 1 sobre 4 fatorial, que é o máximo que a gente pode chegar. Por quê? Porque temos exatamente 4 elementos. Aí, se você fizer essa conta, se você for desenvolver essa conta, dá exatamente 9 sobre 24, que é igual a 3 sobre 8, certo? O desenvolvimento da conta eu vou deixar por conta de vocês, ok? Mas é só você lembrar como domínio fatorial e aqui também, no restante, fazer o MMC das contas e você vai chegar no mesmo resultado do exemplo anterior, certo? Onde nós desenvolvemos elemento por elemento. Bom, galera, espero que tenha ficado um pouco mais explicado como funciona a permutação caótica. Eu também não conhecia, eu confesso para vocês. Eu fui estudar para fazer essa videoaula. O entendimento, de fato, da teoria não é tão complicado, mas eu acredito que a grande maioria não consiga fazer essa questão por causa disso, certo? E se você tem outro jeito de resolver, fique à vontade para postar nos comentários, ok? Bom, galera, tamo junto, é nóis.